Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um podcast, leitura do Evangelho de Marcos, entre amigos, em comunidade. É bom estar com você, é bom tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, irmão Renato, e boa noite, irmão Wagner. Consertou, menino, hein? Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Boa noite, meus amigos. Espero que o sono vá embora e que Deus sobe o sono daqui. É porque já tá tarde, já né? Já tá tarde, 10h30. Nós vamos começar, hein? Vamos começar. Quem tá em casa nos assistindo agora, essas duas pessoas que só sabem brincar, só sabem... bênção. Esses meninos aqui, preciso chamar mamães deles daqui, né? Por quê? Olha quem tá falando. Quem está me conhecendo agora... Não tenho o que dizer. Só voltar pro... Dona Belina, como é o nome dela? Que Belina? Que parece que é um carro velho. É Belita. Belita. Tadinha da Belina. Nós gravamos aqui a hora que dá. E nesse exato momento são 10h30 da noite, né? Nós vamos começar. Nós vamos começar a nossa gravação. E é um prazer ter você aqui, porque a gente faz isso com muita satisfação, com muita alegria, com a expectativa de que você, além de curtir, literalmente, o que nós estamos produzindo para vocês, você também curta o nosso vídeo, dê like, compartilhe, que vai nos ajudar muito. Muito bem, muito bem. Muito bem? Boa Graça noite, e paz, Wagner. Opa! Tá tão com a 10 hoje, né? ele Tá tá dominando o meio de Não, campo aqui, ó. Estou Deixa sério. comigo. Eu estou sério. Eu espero que vá até Tá onde bom. vai essa Vamos seriedade. ver. Até um ato falho. O primeiro ato falho começa uma risada incontrolável. É só o nosso diretor ali não dormir. Mas é isso, graças e paz, irmãos e irmãs, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende da hora que nossos irmãos vão estar assistindo, né? Compartilhando, que nem o Fernando. Já começou um leão ali, ó. Já tá bravo Tá vendo? aqui, hein? Eu falei. Jesus, Ó, o Fernando. mande o sono. A cara dele. No outro ele baixou aqui, ó. Ai, meu Deus. Ele fez bem essa aqui, ó. Falei, eita. Mas é isso. Boa noite, Renato. Oxi, novo? véio, de novo, Você mano. que tá dormindo, Boa rapaz. noite, Fernando. Acorda em nome de Jesus. Mas isso. é isso, vamos continuar a nossa Vamos. leitura. Vamos Que está orar. muito boa, muito Tá boa. legal mesmo. E nós temos que ser gratos a Deus por podermos, né, fazer essa leitura da forma que estamos fazendo, sem peso, sem aquela formalidade, aquela... Pressa. Sem pressa, irmão Wagner, Às amém? vezes sim, né? Às vezes sim, né? Sem pressa a longo prazo. A curto prazo não é tão longo, não. Sem pressa. Sem pressa. Essa você se superou agora, né? Essa foi melhor. Você fala sem pressa. Sem pressa a longo prazo. É. A curto prazo tem lá seus limites, né? Mas é uma leitura assim gostosa, porque nós poderíamos muito bem fazer a leitura do Evangelho de Marcos e comentar capítulo por capítulo e acabou. Sim. Seriam 16 episódios e tá tudo certo, né? Já tinha acabado. Já. Mas eu suspeito que a gente vai até 2025 gravando o Evangelho de Marcos, né? Deve ser legal. Mas do jeito que a gente tá indo, tá muito Tá bom. maravilhoso. Então você que está acompanhando a gente aí, você que gosta de estudos bíblicos, que gosta de comentários bíblicos, volta aí, porque nós já gravamos mais de... Quantos episódios aí, diretoria? O da poltrona? Gravamos mais de 15 já? Mais de 15, né? Estamos mais de 15 episódios só do Evangelho de Marcos, então você já tem um conteúdo 30, Wagner. bacana aí pro 30. Passa, meu. Nós estamos com o capítulo 6. Passa. Uai, só. Mas enfim, vamos lá, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos. Vamos? Eu ia Agora. puxar aqui, ó, Então vamos lá. no YouTube. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos Amém. pelo prazer e o privilégio de termos essa oportunidade de fazer uma leitura comunitária. Obrigado pela vida dos meus irmãos e amigos que estão aqui comigo, que se dispuseram a pedir ao Senhor que sopre em nossos corações, Senhor. E aqui a gente consiga fazer uma leitura comunitária desse texto. Nos abençoe, nos dê graça, abençoe aqueles que nos ouvem,
que a mensagem possa encontrar guarida no coração de todos, que o Senhor Amém. possa abrir os entendimentos para que compreendam a beleza do Teu Evangelho. E que o Senhor nos ajude a passar a praticá-lo, Senhor, dia após dia. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Amém. Amém, Wagner? Amém, mano. Você- Eu vim olhar aqui, eu toco aqui, pode deixar. Mas não tem. Nossa. ele falou. É. Chamou a 10 pra ele. Você viu? Não, é Chamou. porque eu fui ver o número Só do... porque tá com 40 anos agora, tá se sentindo é o paizão, o senhorzão, né? É o Nesse senhorzão, episódio eu né? já tenho 40, Ó, né? você que não sabe, o nosso narrador aqui, O das- resumista fiel. resumista Isso, fiel, aí né? sim. Nosso escriba aqui, né? Olha. Ele fez 40 anos a semana Graças a- passada. Graças a Não, Deus. Você que achava que ele já estava beirando os 60, você se enganou. É só Muito. os 40, tá bom? É. A cara, né, engana demais. Fazer o quê, né, gente? Não tem. A gente rodou muito, né? Como que você está se sentindo? Estrada de Como barro. você está se sentindo com seus 40 anos, irmão Wagner? Tô bem, graças a Deus, bem cansado. Com sono. Com sono. Não, mas eu entrei aqui no nosso YouTube pra ver se tinha o número, né? Mas não tem o número dos episódios. Não tem. Tem Tá que com- contar tá aí, com eu não vou capítulo. contar agora que não dá, né? É, você que sabe aí, ó, põe aí na descrição. Você que tá assistindo também, né? E você que vai assistir, que tá se comprometendo com a gente, fazendo um pacto, dá o dedinho aí, vai. Dá o dedinho. Lá vem. Ó, o Não. Lucão já colocou aqui, ó, a foto do Renato, que vai sair, ó. É, o negócio tá. Maravilha, hein? Mas, Em breve. mas nós temos aí muitos vídeos bacanas, né? E é o seguinte, você que está nos conhecendo hoje, deixe-nos apresentar o nosso podcast para você, porque não tem só o Evangelho de Marcos. Talvez você está dizendo, esses meninos aí começaram agora só com o Evangelho de Marcos e Não, tem acabou. mais coisa, Tem um né? tempinho, Nós né, temos o mano? Evangelho de Marcos. 20! Episódio número 20! Rapaz! Vocês É, groselharam bastante, hein, velho? Então, ó, Vai ser 21 esse aqui? Rapaz! olha aí. Nós temos, olha só, nós temos a carta aos Tem mais Colossenses. 10 capítulos. Ó, nós temos a carta aos Colossenses, nós temos. Me ajuda aí. Às vezes 3,30, vai dar uns 50 esse negócio. Concentrai-vos, ó, concentrai-vos aqui, concentrai-vos. Colossenses, De Colossenses, falar aí que... Filipenses, Filipenses, Gálatas, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses nós Evangelho temos, de João. Evangelho de João, Agora a gente está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, Bem-aventurança, as bem-aventuranças, que é o esse Sermão do rendeu. Monte. Sermão do Esse Monte, rendeu. E a gente tem 3 episódios do dízimo. 3 episódios do dízimo. Quem mais? Ah, tem muita coisa. Você foi bem, hein, mano? Ou seja, nós- Colossenses a gente tem também. eu falei Colossenses, Colossenses a já gente tinha tem. contado já Colossenses. Gálatas, Efésios. Olha só, nós temos. A gente tem as pastorais. Não tem uma pastorais Tito ou foi Timóteo que a gente gravou? Foi Tito, né? Foi Tito. Tito. Ou seja, nós temos aqui, Tem um curso para teológico, você hein, que está em casa aí, A gente vai fazer um comentário do Novo Testamento. mas é legal, você que está em casa, assim, Mandar- poxa, eu quero consultar Transcrever. algum texto teológico. Acesse o nosso canal, porque nós temos aqui, só nesses textos, nesses títulos que você falou aí, no mínimo, nós temos aqui quase 100 vídeos. Tem. E nós temos aproximadamente aí mais de 130 horas. Oxe, Não, as que nossas tanto? lives. As Não. nossas lives antes Sim, duravam é, 1 hora e tudo. pouco. Cada live é 1 hora, né? Agora, Agora, cada porque live antes é era 1 1 hora. hora e Antes a gente 20. demorava 1 hora e pouco. Ou seja, é muito tempo. Mais muita de coisa. mais de 150 horas de vídeo aí, de estudo bíblico, né, Lucas? Bem mais, né? Tem 975 vídeos no canal. Mas Só é de- que tem pregações. Só de estudo bíblico é 100. Uns 100 estudos que nós temos aí no total. Tem Ou seja, mais, você mano. pode consultar muita coisa no nosso canal. Então, se você quer pesquisar alguma coisa, sabe, de algum texto bíblico sobre o Evangelho de João, por exemplo, né, as cartas que o Renato falou, divulga aí que isso vai ser uma benção para nós. Porém, entretanto, todavia, a gente está no Evangelho de Marcos e a gente precisa do seu resumo, Wagner, por favor. Adelante, por favor. Você fez tão bem a propaganda que eu fiquei curioso de mexer aqui, ó, no nosso YouTube, ó. Pronto. Não, você 17 pegou o mil. celular, É, fiel. Pronto. já era, vou ficar aqui no YouTube agora. Pronto, vamos lá. O que nós falamos?
O que nós falamos? cara Jesus resumista. enviou 12, certo? Foi isso que a gente falou, não foi? Certíssimo. O pessoal que tá em casa, foi isso? Não, o pessoal sabe que foi, pô. É. Falamos que Jesus outorgou, deu, ofereceu, concedeu, ó, Autoridade. autoridade aos seus discípulos para que eles pregassem e expulsassem espíritos imundos, né? E a gente, então, discorreu sobre essa autoridade para além dos espíritos imundos, mas também uma autoridade a preparar eles a ouvirem não no meio do caminho. Porque se o Sim. próprio Jesus não foi bem recebido em alguns lugares, Jesus também estava dizendo, ó, vocês não serão acolhidos em todos os lugares. Então Jesus dá algumas instruções para eles, para que eles cumpram essa missão Sim. apostólica, né? Porque de fato aqui o envio, a gente acho que nem comentou isso, agora veio, ó, tá vendo? Depois que a gente dá uma descansada, toma uma Coca-Cola, né? Abre a mente, expande a mente. Metanoia. A gente nem falou desses termos de envio, né? Envio é o apóstolo do grego. Então Jesus manda os apóstolos aí para essa missão. E a gente vê que o desfecho da missão é produtiva, né? Porque o comentarista vai dizer que eles saem e pregam um arrependimento e expulsam muitos demônios, né? O Fernando até enfatizou isso no comentário dele. Para quem não viu, volta uma casinha que você vai ver o Fernando falando isso. E ungiu também muitos, né? E aí os mestres da unção aqui deram uma aula sobre os olhos e aonde que entra isso, né? No contexto bíblico. E aí a gente chegou aonde a gente chega hoje. Certo? E eu quero... Nós não combinamos isso, mas eu quero só sugerir. Vamos lá. Lá vem. Calma. Lá vem o trem. Calma. Tchururu. Ó, Lá vem o varão. Lá vem o varão. Vestido branco no meio da congregação. Eu queria lembro do sugerir... Lá vem o Negão, lembra dessa música? Lá- Era olha do só. pagode, né? Olha só. Vem. Volta aqui, volta. Volta pro corpo. Volta. Quero sugerir o seguinte para vocês. Como a leitura, nós temos vários versículos aqui, a gente lê alguns versículos só como introdução e já começar a fazer o comentário. À medida que for avançando, a gente vai lendo para não lermos e relermos e voltarmos e revoltarmos e revoltarmos. Mas eu acho que a gente tem uma primeira leitura aqui do 14 Isso. até o 16. Isso, é isso Essa aí dá que- para fazer. É isso que eu queria fazer, uma E aí leitura depois- reduzida. Pode ser nessa sua Bíblia com versão ruim. Do 14 ao 16? Isso. E a gente 3 versículos? A gente começa a conversar, porque depois vai até o 29, né? Muito versículo lendo agora. Aqui tá em casa, vai começar a dormir. Né? E eu tô quase. Exatamente, né? Então, leiamos, Leiai-vos, então. seguindo a sugestão do mestre apostólico, do Vossa Excelência, presidente. Vamos lá. Nossa. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Que coisas, né? Que coisas. Que coisas, meu Renato. Essas coisas que a gente acabou de falar sobre o envio dos 12 e o que os 12 estavam fazendo no espírito, na pegada do João Batista, né? Por isso que isso aí já deixa o Herodes meio assustado. Então ele ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Até aqui? Ou leu 16? 16. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Ó. E aí, meu Renato? Foi primeiro. Ele tá dormindo Foi hoje, primeiro, foi velho. primeiro. Olha que interessante, né? Legal. O Herodes já fala aqui, né? O narrador já traz o Herodes falando: não, mas eu decapitei ele, depois vai vir a historinha, né? Então é com vocês aí. Vai lá, agora é com o Fernando aí, ó. E aí, meu Renato?
Belezinha? Tira para o ímpar. Não. O que eu acho muito interessante aqui, antes Joga o já, tumim. já roda a garrafa. Senhor Jesus. Vocês estão, hein? A questão é legal aqui porque quando você vê essa ideia do João Batista, que depois a gente vai contar, mas já fica nítido aqui a ideia, eu quero falar dessa questão da ressurreição. Porque eu acho legal, porque você tem uma imagem do João e parece que eles estão sempre espelhando, né? Numa perspectiva de que esse tipo de profeta é alguém que vai ressurgindo, né? Então, tem a imagem do Elias, e aí eu acho que responde talvez lá na frente, quando a gente chegar, acho que no capítulo 8, quando Jesus vai perguntar para o Pedro, quem vocês dizem que eu sou, né? Aí um é o profeta, outro é Jeremias, outro é Elias. E eu acho que a questão é interessante aqui, porque quando eles vão primeiro assemelhar Jesus ao João Batista, dizendo que Jesus é o João Batista que ressuscitou. E depois eles vão dizer que Jesus é o Elias. Eu acho legal porque existe dentro desse imaginário uma ideia de que o Elias haveria de vir, principalmente porque o Elias não morreu, né? Sim. Então, eles têm essa ideia. Também há dentro de alguns outros livros que não são os canônicos, essa ideia de que havia um espírito de profeta que ele ia desencarnando, Ascender, né? Então, a cada profeta que viesse, tinha um determinado espírito, e o espírito que não morre, né? A pessoa que não morreu foi o Elias. Então, tem dentro do imaginário essa perspectiva de que alguém viria, principalmente em Malaquias, né? Acho que no finalzinho de Malaquias, que Elias viria, né? Porque é a imagem do cara que vem para iniciar a restauração do reino. Então, o João Batista vem na unção do Elias, de fato, né? Ele é esse camarada que vem, talvez com as mesmas perspectivas, o cara que denuncia. E ele vem fazer um embate com Herodes, meio que espelhado Elias e Acabe, né? Sim. E você vê que tem as mesmas figuras, a mulher do Acabe, né? Aqui tem a mulher do Herodes, que quer matar o profeta, e lá é a Jezabel, que quer matar o Elias. Parece que a coisa está meio espelhada, né? É o Antigo Testamento, o profeta, a imagem do Elias, e aqui a imagem do João Batista. Que também, só que aqui ele morre, né? O João Batista morreu de verdade, Elias lá não morreu, não. Então, algumas semelhanças. Mas é legal a gente perceber, porque dentro desse imaginário se percebe a mão de Deus a partir de um cara poderoso, que enfrenta as autoridades, que denuncia os pecados e que faz coisas extraordinárias. No caso de João Batista, pode ser que eu esteja errado, vocês me corrijam, João Batista não era o cara da cura. João Batista era o cara da pregação e do batismo. Sim. Jesus não, Jesus já é o cara. Só que o Elias era. O Elias é o cara que cura. Fazer O milagre. Elias é o cara que ressuscita. O Elias é o cara que faz coisas diferentes. Então, o Jesus está mais assemelhado com o Elias do que o João Batista, né? Muito mais. Só que a diferença é que Jesus não vai peitar as autoridades. Jesus não chega lá denunciando a autoridade. O que Jesus faz é mostrar que ele não se submete às autoridades. Mas ele não denuncia como ele aqui, ó. João Batista vem e joga na cara. Você é um adúltero. Porque você se deita com a mulher do seu irmão. Então a gente tem essas semelhanças, né? E eu acho que dá pra gente começar a conversar dentro dessas coisas que a gente vê meio que espelhadas, né? Muito legal, muito legal. E o interessante é que o grande problema que está sendo levantado, né, é a fama de Jesus que chega a Herodes, né? Esse é o problema do texto, né? Só que, para Herodes, o único, como você está dizendo então, né, capaz de certa forma, se revelar para o mundo de então, com tamanho poder e autoridade, já estava morto. Quem é esse cara que está vindo aí? Quem é essa nova liderança, essa nova força de resistência? Quem é ele? Porque o que chega até ele, então, até o Herodes, é a fama dos milagres, é a fama dos sinais. Ou seja, esses indícios messiânicos
que trazia um certo medo porque levantava a esperança no coração do povo judeu, ou dos judeus, de que o rei viria para devolver e restaurar a Israel e o seu poder. Logo, César cairia. O imperador, César não, Destituir, né? César, O Herodes. o Herodes cairia, Sim. destituiria ele do poder. Sim. Então, é uma visão sobre Jesus, quando Herodes enxerga esse sinal messiânico que impõe certo medo. Né? Então, acho que o caminho que você está trazendo, Renato, é bem, bem interessante, né? Porque ele vai dizer que, olha, pô, João Batista, então, ressuscitou dos mortos, ele é o único que tinha capacidade. E aí, é o que você disse, né? Ele equipara, então, além do texto não estar apontando, de fato, possivelmente para Elias, como você está sugerindo, mas o texto equipara, então, a ousadia do Batista com esse poder de operar milagres, né? Ou seja, quem é ousado como Batista só pode ser profeta, divino. Só pode ser um Messias. Ou não, irmão Wagner? Tá tudo bem aí, irmão Wagner? Tá tudo bem, graças a Deus. Cadê o microfone, irmão Wagner? Tá aqui, ó. Ah, Não, eu fica nesses versículos iniciais que a gente leu, eu ficaria com essa lógica mesmo de que o narrador, né, o Evangelho de Marcos, está apresentando para nós esse contexto de medo do Herodes. O Herodes está com medo. Por quê? Porque há uma denúncia no versículo 14, quando diz: Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido, ou seja, está extrapolando o meu território, porque o Herodes era tido como o rei dos judeus, né? Se tinha o César, que era o imperador romano, Herodes tinha autorização do império para reinar sobre os judeus, porque o judeu, para o império também, era um povo subversivo, um povo que dava trabalho, um povo complicado de lidar. Sim. Então, você domina o seu povo. No entanto, na crucificação fica aquele jogo de empurra. Os religiosos, vamos lá para Herodes. Aí Herodes, sai fora, vai para Pilatos, né? Joga pro sumo sacerdote, então vamos lá para o Pilatos, que era representante romano. Então, o Herodes aqui, ele está sendo colocado em xeque. Por quê? Porque esse homem, que é judeu, está ficando muito famoso, está ganhando seguidores, né? E o que o povo está dizendo dele? Ele está curioso, ele está querendo saber como é. Já que ele está em ascensão e crescendo tanto, será que ele quer tomar o meu trono? O que o povo está dizendo que é ele? Ah, não, o povo está dizendo que ele é o João Batista que ressuscitou. Ah, mas tem gente dizendo que ele é o Elias, que é tudo isso que vocês já falaram, né? Um tem uma pregação mais de arrependimento, do batismo, o outro do milagre. E outros estão dizendo, não, mas estão dizendo que ele é um profeta, como um dos antigos profetas, só isso. E olha que curioso, né, que o narrador vai dizer que o Herodes, ele exclama: oxe, o João, o homem que eu decapitei, ressuscitou dos mortos? Né? Então, é esse o contexto, é esse o lugar da cena e do momento em que nós vamos daqui para frente ver o que acontece com o João Batista. Porque até aqui, o texto está já narrando um fato conhecido. Aconteceu isso aqui. Que aconteceu. Sim. Né? O narrador está simplesmente introduzindo o que ele vai agora detalhar. Né? É uma história que começa de trás para frente, né? O cara resumiu, concluiu. Olha o microfone. Resumiu, concluiu, agora eu vou contar direito. Ele fala assim, quem é? É o Marcos Wagner, né? Esse é. É o Marcos Wagner. Marcos É o Wagner. Batista que morreu e tal. Assim, já tem a sentença, já sabemos o que aconteceu no Já texto. sabe que ele Sim. teve a cabeça cortada. Né? Só que agora o texto, então, passa a nos informar como isto aconteceu. O que de fato se deu para João perder a cabeça, né? E, obviamente, o texto vai ter os seus desdobramentos aqui que a gente passa, então, a ler também agora, se quiser, né? Bora. Ou não, Renato? Bora. Pra mim, toca. Então, leiai-vos. Vou ler. Mas é legal, né, que o texto aqui vem até com exclamação, como o autor falando como que Herodes recebe essa notícia, né?
João, o homem que eu decapitei, ressuscitou dos mortos, deve ter passado muita coisa na cabeça dele, né? Se ele vem de uma escola... Agora eu não lembro se o fariseu acreditava na ressurreição ou se era o saduceu. Era o fariseu. O fariseu... Então. Então, se ele fosse da escola farisaica, ele ia falar, ixi, isso pode acontecer. Se ele fosse do saduceu, ele ia falar, conversa fiada, né? Mas isso depende em que pé que ele cresceu, né? O texto sagrado vai falar que Paulo cresceu nos pés de Gamaliel, não foi isso? Isso. Então, a que pé que Herodes cresceu, a gente não sabe. Sim. O legal é a exclamação. Oxe, eu matei o cara e o cara ressuscitou. Mas vamos lá, vamos ver como é que desenrola esse texto. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. É importante ter esses detalhes aqui na leitura, né? Da qual se casara, picareta. Mas nós vamos voltar aqui. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, Canalha. agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Gente do céu. Que cena cruel, né? Que cena... Que trama, né? Meu Jesus da glória, hein? Que trama. Aí você vê que é basicamente as mesmas coisas escritas na mesma imagem do Elias, né? Você vê uma mulher que tem poder para mandar matar. E ela cria essa circunstância toda, né? E o narrador ele vem escrevendo, né? Ele vem descrevendo. Ô, gente, o menino tá a unção do leão desceu aqui nele. Eu só falei Só né? Monésio, o Monésio. Você vai tirar Não. a linha... Eu quero mandar um abraço pro Monésio. Aqui do nosso... Um beijo, Monésio. Acorda. Quem sabe. É interessante porque você vê o que você vê nessa construção aqui, você começa a perceber toda essa trama e toda essa denúncia do João Batista. Não. Não continua aí. Continua. É ele aqui. É ele. Desculpa. Deixa eu dar risada. Não. Não dá, eu sei, é difícil, vai. Voltai-vos, amado irmão.
Foi o Culpa irmão. do santo aqui, ó. Meu Jesus, tem misericórdia então, viu? Tira a unção do leão daí. Então, é interessante porque você vê que toda essa questão, ela se dá por causa de alguma relação sempre de alguém que está vivendo uma vida de qualquer jeito e o profeta denuncia ela, né? Sim. Porque é provável que a vida, o que acontece entre o Herodes e a Herodias, já é algo anterior à própria morte do irmão, né? É isso aí. Então, Então, que eu tava lendo, era isso que eu queria dizer. Porque, segundo a lei, um irmão podia, na viuvez. Só na viuvez. Na viuvez. depois que exato. morreu, Mas a mulher não a tinha. denúncia Mas a denúncia é anterior. é provável que seja anterior, né? Porque a mulher, ela assumiria. Como a mulher não trabalhava, ela precisava daquilo que o Fernando falou até no episódio anterior, da proteção de um homem, né? Uhum. Ela não poderia ficar sozinha na sociedade. Então, você vê o João correndo risco de vida ao denunciar um erro, né? E isso é interessante porque você percebe que a denúncia de um pecado, principalmente de um rei como Herodes, poderia causar até a morte do cidadão. Mas você vê uma coisa interessante, é que João não cede para a autoridade, né? E João não é aquele profeta, como se chamava no Antigo Testamento, aqueles caras que eram pagos para profetizar. Profeta da corte, né? Ele não era um profeta que tinha que agradar o rei. Não era um profeta profissional, vamos assim dizer, que recebia, mas é isso mesmo. Que recebia para dizer para o rei: ah, rei, vai à guerra, porque o Senhor é contigo. Ah, rei, faça isso, porque Deus vai lhe abençoar. Não, ele era alguém que tinha total compromisso com Deus e ele não vinha falar, arrependam-se, só para as pessoas, né? Eles estavam dizendo para todos, principalmente para o Herodes, que o ouvia. Então, a denúncia e o arrependimento, dentro daquilo que o João Batista pregava, cabia para todo mundo. E para Herodes também. Sim. Então, mas mesmo assim, o João corria risco de vida ao denunciar um pecado, né? O texto vai se desenvolvendo, essa novela, né? Porque isso é uma novela. Essa trama toda. E o engraçado é que o danado do Herodes gostava de ouvir o João. O texto de Marcos coloca nessa situação, né? Em alguns outros lugares, parece que o Herodes tem medo do João, né? Exatamente. Mas aqui ele está dizendo o contrário. Marcos está reforçando o interesse de Herodes em escutar João, embora ele ficasse muito perplexo com aquilo que João falava, porque a gente precisa se lembrar, retornando algumas casinhas em alguns dos nossos episódios, que o que chama a atenção da pregação de João é a pregação do arrependimento. Lá atrás, no início do Evangelho de Marcos, o que faz as pessoas ficarem interessadas em ouvir a mensagem do Batista é a pregação nova do arrependimento que ele vem trazendo. Então, isso é uma novidade para o contexto que faz com que, inclusive aqui, o rei Herodes também se renda a essa novidade, e essa perplexidade envolve o seu coração ao ponto dele falar: poxa, eu gosto de ouvir ele. E o texto está dizendo que ele protegia Herodes. O Herodes protegia o João, né? Herodes protegia o João, né? O que é legal é que você vê... Eu acho que nesses episódios aí do primeiro capítulo, quando a gente falou de João Batista, a gente falou do alcance de João, né? E parece que Jesus não teve esse alcance diante de um rei estar ouvindo ele. Não tem aqui dentro dos evangelhos. É claro que Jesus vai falar lá com Pilatos e tal, meu reino não é desse mundo, e o cara fica todo espantado com as verdades que ele fala e tal, mas o João era alguém que tinha na sua plateia o Herodes. Porque o texto está dizendo que ele o ouvia. Sim. Então, o alcance da mensagem de João foi tão grande e foi tão impactante que chegou até o Herodes. Só uma observação. Nesse momento aqui, entre o versículo 17 ao versículo 19, o Batista já está preso.
no 17, correto? Tô lendo, as muitas letras estão me... Sim, 17 a sim. 19? Pois É. o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, né? Então aqui, João já estava preso. João está preso porque Herodias foi responsável por essa prisão aqui já no texto. Correto? É isso que está aqui no texto? Estou lendo errado? Seu irmão É, colocou casado. Herodias odiava, no 19, odiava João Batista. Então, toda essa trama aqui, quando João começa a falar, denunciar o pecado de Herodes, isso o leva para a prisão. Ok? Ele já está na prisão. Então, Herodes tinha um pregador particular em que ele Tá na prisão. ouvia o... Estou lendo errado ou é isso mesmo, meus irmãos? É isso mesmo? No Pode ser, Evangelho ué. de Marcos aqui? Pode ser. Porque se João está preso, no versículo 19, perdão, é isso? 17. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão. Está preso. Pum. Aí no 20, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Debaixo da sua proteção. Debaixo da sua proteção. Onde? Só se for na cadeia. Na prisão. Sim. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Falar com João. Então, essa cena toda aqui que está acontecendo é numa cena de prisão. Certo? Sim. Interessante, né? É numa cena de prisão. Não é numa cena em que João está livre, Pregando. Na pregando praça, na praça. Não, ele já está preso aqui, Já é verdade. falando com Herodes. E Herodes ficava perplexo porque gostava de conversar de ouvir João. Era justo e santo. E poupava João. Só que mesmo poupando João, na prisão, ele consegue ainda perceber essa justiça e essa santidade do João, né? A prisão não mudou quem João era. Não. A prisão era uma tentativa de silenciar ele, de denunciar o pecado, né? E a Porque ele prisão, denunciava. Ele não tá a nem aí, prisão você não não ti- pode ficar com ela não, cara. a prisão não tirou o púlpito da vida de João. Ou seja, o púlpito de João não era o púlpito dos escribas das sinagogas, onde os fariseus, onde eles ficavam em pé, pegavam o rolo e começavam a ler. O púlpito de João era denúncia contra o pecado, e isso acontecia em qualquer lugar, estando livre ou estando preso. Estando livre ou estando preso, João tinha um púlpito que era a vida, e ele continuava anunciando o que era certo e o que era errado. Ele tinha um compromisso em falar da justiça de Deus e falar o que estava errado. E chamar as pessoas ao arrependimento. Sim. Por isso que ele é visto dessa maneira, né? E isso é formidável. Em saber que mesmo a prisão não silenciou João e não impediu que ele continuasse sendo aqui é a questão, né? Identificado como alguém santo e como alguém justo. E quem fala isso dele não é os seus discípulos, é o Herodes. E é legal o que o texto Herodes. fala dessa perplexidade de Herodes diante do João. Se eu estiver lendo errado, me ajuda, tá, gente? Se tá preso ou não, tá? Consertou a Não, leitura. É legal que esse conflito de Herodes tem a ver com a ideia do luminoso, né? Que é aquilo que atrai e que repele. Ele era atraído pela mensagem do João. Ele era atraído pelas palavras de João. Ele gostava, ele via em João uma justiça e uma santidade que está para além da humanidade, daquilo que Herodes conhecia. Mas, ao mesmo tempo, ele não cedia, né? Ele não cedia a essa verdade. Por mais que ele gostasse, ele não queria se deixar conduzir pela verdade dele. Por quê? Porque ele teria que renunciar, porque ele teria que ceder, porque ele teria que quebrar o ego dele. Então, me permita fazer uma observação, Renato. Você ia falar, você tá aí, né? Você tá aí. Eu ia, mas não. Você tá aí. Então, por isso que João, ele não renuncia à sua
condição de pregador, de profeta, de enviado pelo Senhor, ele não troca a prisão pela liberdade. Ele não renuncia o seu sofrimento em nome da sua liberdade. Porque aí você vai dizer assim, Fernando, você está sendo extremo, né? Porque o texto tá falando de prisão, e quem em sã consciência gosta de estar... Lógico que ninguém gosta de estar na prisão, não estou aqui dizendo isso. Não, Só que isso não foi suficiente para mudar o comportamento de João, onde ele viesse preferir a liberdade e o trânsito com o Herodes, um bom trânsito, um bom relacionamento com Herodes, porque ele estava ali sofrendo, não. Ele está em sofrimento, mas ele está se mantendo firme. E aí tem vezes que a gente cede a determinadas coisas da vida, né? Por conta dessa nossa grande vontade de ser livre, né? E a gente acaba abrindo mão cair em outra prisão, né? A gente não está na prisão de Herodes, mas a gente está na prisão dos nossos próprios corações, vaidades, como você disse, né, Wagner? Orgulhos e daí por diante. Se é dizer, volta lá, Renato, por favor. O que é legal é você perceber que o texto dá testemunho do João Batista, dizendo que ele foi preso sem causa, né? Porque um cara que está na prisão e é justo e santo, não tem por que estar preso. Alguém que está preso precisava ser alguém que foi condenado por alguma coisa. Mas o cara está dizendo assim, não, ele está aqui. Tá? Eu fui lá conversar com ele e eu dou testemunho que, tipo assim, não era nem para ele estar aqui. A conversa e o diálogo da relação de João Batista com Herodes, dentro dessa narrativa, ela é até difícil de você entender, né? Por que você me prendeu? Porque solta o cara, né, meu? Mas o problema não é ele, né? Mas o problema está na relação do seu governo, né? Porque uma vez que você tem um cara, Herodes, em adultério, sendo denunciado diante de uma sociedade judaica que tem o adúltero que deve ser apedrejado, você tira a autoridade do cara. Exato. Se você tira a autoridade dele para governar, você cria aquilo que a gente está dizendo desde o capítulo 14. Eles são subversivos, foi o Wagner que falou. Esse povo é um povo que não se submete a qualquer um. Se a gente der uma autoridade para ele, de gente adúltera, de gente que não segue as leis, basicamente, a gente vai criar um problema social para o Herodes. Então, o que a gente tem que fazer? Ele foi obrigado, entre aspas, a fazer esse camarada ficar quieto, para ele tentar manter ali o seu poder e o seu domínio político razoavelmente bem. Porque senão fundo, ele criava tudo um problema. E no fundo o Herodes sabia que ele tinha razão. E Herodes sabia. Não dá pra matar o cara. Eu acho que o Herodes até ficava na dele, porque ele falava assim, poxa, mas estava escondido, mas o camarada sabe. Ele está denunciando e ele está mostrando onde eu estou errado. Mas eu não posso desmontar o que eu construí. Porque senão foi o que vocês disseram. Vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão do Herodes, vai ter que abrir mão da Herodias, da filha dela, vai ter que abrir mão do reinado para seguir João Batista. E aqui é o ponto, né? Quando você, caminhando no texto, né? Quando você está entorpecido por alguma razão, os entorpecentes, de modo geral, fazem muito mal, né? Mas tem um entorpecente na vida do ser humano que é tão destrutivo, que ele não requer de dinheiro. E esse entorpecente chama-se ego. Sabe, quando o ser humano está entorpecido pelo seu ego, pela sua raiva, pelo seu ódio, isso é pior do que qualquer tipo de droga. Porque é o que vai acontecer aqui no texto. A mulher está entorpecida de raiva. Esse tal de Batista me chamou de adúltera. Ou, quer dizer, ele expôs o meu adultério. Detalhe, né? Ele expôs o meu adultério, né? Só que aí o texto vai então dizer que
Olha só, não sei como está de vocês no versículo 21. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades. Favorável a quê? O texto já está indicando para esse enredo, né, de que vai acontecer alguma coisa com Batista, né? Porque o Herodes preservava, guardava o Batista, mas chegou agora um momento favorável. Aqui a gente não sabe ainda. Os oficiais militares e as pessoas importantes da Galileia convidou eles, né? A filha de Herodias, olha só, entrou no salão e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Na cadeia hierárquica, quem podia fazer alguma coisa com essa menina aqui? Herodes, né? É o rei. Ele poderia quase tudo, né? Então o rei disse à jovem: peço o que quiser e lhe darei. Aí, ó. É a ocasião. Só que aí ela vai pedir conselho. Para quem? Pra mamãe. Só que como que a mãe está? Entorpecida. Cheia de ódio. Carregada de ódio. E ela vai se lembrar do quê? De fazer vingança. É, a pessoa entorpecida, nesse caso, ela quer tirar... O outro é o diabo, né? Já disse o sociólogo Ivo Oro, o outro é o diabo. Então, para ela, silenciar o João Batista é a solução dos seus problemas. Na cabeça dela, né? Suponhamos que tivesse jeito aqui, Wagner, e ela perguntasse para uma amiga judia, crente em Deus, esvaziada de raiva e de ódio, talvez o desfecho seria outro, né? Sim. E o que é interessante... É que as leis também eram muito cruéis. Não vamos passar pano, né? Para ela e para ninguém. Não. Mas as leis eram duras. No entanto, quando pegaram a mulher no ato de adultério, levaram ela até Jesus. Sim. Qual que era a intenção do povo naquela época? Tacar-lhe pedra. Né? Então tinha uma rigidez. Sim. E às vezes a pessoa vai querer burlar a lei, né? Mas havia lei para impedir o erro, né? Depois que cometeu, aí você está sob júdice, né? Você está sob a lei. Aí a lei era cruel. E o que é interessante é que esse aniversário, esse banquete, já é algo comum para se seduzir o rei, né? Então, se você olhar, você vai perceber dos relatos bíblicos. Esther, Vasti, estão todo dentro desse ambiente em que a beleza feminina faz com que os homens fiquem aos pés dela. O cara era o rei, como você disse, podia quase tudo. Então, qual que era a dinâmica já dessa oportunidade que o texto sugere? Ele vai fazer uma festa. Nessa festa, a gente vai criar a ocasião. A coisa é bem manipulada aqui. A narrativa já deixa claro. É sensacional. É bem manipulado. Você vai entrar, vai dançar, você é bonita, você sabe seduzir o cidadão. E o que a gente faz? Nessa ocasião, a gente já... Por quê? Porque fica evidente que a mulher tem esse controle de sedução, mesmo diante dessa ocasião. Provavelmente os camaradas já tinham bebido várias, já tá no banquete daquelas bem para lá das festa do rei, tantas da noite. Festa do rei. Tudo liberado, a bagunça, né? Bacanal. E aí você tá vendo, e de fato, isso poderia estar acontecendo. E aí você vê a mulher fazendo toda essa insinuação para poder chegar onde queria. Você vê o limite do ódio da mulher, que ela praticamente ela oferece a filha para o marido para matar o ódio, para tirar o ódio do coração. É o que está acontecendo na cena. Toda essa trama, então, acontece em virtude de uma pessoa inflamada. A gente precisa recuperar o nosso equilíbrio quando a gente perde o controle. Sim. A gente precisa recuperar o nosso equilíbrio, a nossa lucidez, quando a gente
perde a nossa capacidade de raciocinar, principalmente diante da nossa raiva e do nosso desejo de, que eu tenho dito isso acho que nos últimos cultos, né? Nosso desejo de justiça nem sempre é justiça, e sim vingança. Sim. É porque eu quero que aconteça o contrário, mas o contrário de forma que aquele que realizou alguma coisa contra mim, ele pague. Então, quando eu desejo isso, eu estou desejando vingança. É isso que eu estou desejando. Sim, sim. Eu não estou querendo simplesmente perdoar e falar, acabou, vamos colocar uma pedra nisso aqui e segue. Não, eu quero ver resultado. Sim. Eu quero ver alguma coisa acontecendo. Então, a gente tem aqui uma indicação agora pastoral no texto de uma preocupação muito significativa. Se os nossos corações se mantiverem nessa estrada do ódio, inflamados com a raiva, a gente não consegue fazer outra coisa que não seja maquinar o mal. Paulo vai dizer isso, né? A respeito da cabeça com fogo lá, né? Que fica inflamada quando colocando, amontoando brasa sobre a cabeça do teu irmão, quando você não consegue pedir se reconciliar com ele. É no campo da reconciliação, né? Então você tem essa verdade no texto, que é uma verdade bíblica para as nossas vidas nos dias atuais. Porque a gente pode estar como a Herodiana aqui, Herodiana, né? Como a Herodias. Já é bonito o nome. Já falei 5 vezes Herodiana. A Herodias aqui a gente Deve pode... ser o nome da filha. Pode ser. Não, dizem que é Salomé, né, Renato? Dizem que é Salomé, né? Salomé. O nome da filha aqui possivelmente seja Salomé, né? Mas, enfim. Mas a gente pode estar como Herodias, cheia de raiva, cheia de ódio. E quando a gente encontra esse caminho, ou estamos trilhando por esse caminho, gente, é só um milagre de Deus para nos tirar dessa condição de Satanás. Porque esse é o espírito do diabo, de matar, roubar e destruir. Esse é o espírito de Satanás. E eu acho que o maior problema nessa lógica do ódio é quando você faz isso e o seu ódio mata as pessoas justas, né? É porque na cabeça da pessoa, quando você demonstra, quando você entende que alguém está falando do seu problema ou te expondo, não te expondo ou dizendo para você que você está errado e precisa mudar, na cabeça dessa pessoa, essa pessoa é do mal. Porque ela está dizendo que eu preciso melhorar, me arrepender e mudar de vida. Mas o contrário, né? Essa pessoa é do bem, ela não quer o seu mal, ela quer que você saia dessa vida de odiar pessoas. E parece que as pessoas andam odiando tanto que qualquer coisa que você fale contrário àquilo que se tornou, não é, que se tornou absoluto para ela, você é o mal. Você deve ser odiado. Você deve morrer, você não deve pertencer à igreja, porque você está prestando um serviço a Deus. Então, eu acho que essa lógica ela é um grande problema, porque você está vendo uma mulher que está errada, moralmente vivendo uma vida, já vem vivendo uma vida errada, cheia de ódio no coração, premeditando um assassinato, que isso ela já estava fazendo. Sim. E aí você olha para essa situação... E, no fim, quem paga é um justo que está chamando as pessoas ao arrependimento. Toda atitude, o Fernando está falando e você complementou, toda atitude que é tomada, quando a gente está em polos extremos, muita raiva, muita alegria, muita tristeza, sempre que a gente toma decisões nesses polos, a tendência é termos que remediar no futuro. Então, por exemplo, ganhei na Mega Sena. Pô, vou dar 1 milhão para cada um dos meus amigos. Quando você for ver, acabou o seu dinheiro. Por quê? Porque você tomou uma atitude na empolgação, no calor do momento. Então, toda decisão para a vida não se toma nos polos, nos extremos. Porque certamente você vai... ter que remediar depois. O que acontece aqui é exatamente isso. Essa mulher, ela está no topo da polarização do mal. E se eu estou nesse lugar, o que eu vou querer para o meu inimigo?
Eu quero a morte dele a qualquer custo. Eu dou até minha filha para o Satanás. Desde que atinja meu propósito. Desde que eu né? atinja o meu propósito. Então, não se toma grandes decisões na vida quando a gente está muito emocionado. É quase via de regra. Você vai tomar a decisão errada. A narrativa mostra exatamente isso. Herodias é essa mulher entorpecida, envenenada, possuída pelo mal e que só disposta a qualquer coisa. Disposta a qualquer coisa. E a gente vê no relato o desfecho do nosso irmão João Batista. Né? Que Herodes, depois de falar para a filha de Herodias, né? Porque ele promete isso, né? Vou te dar, pode pedir o que você quiser. Até metade do reino. Você Ele queria conquistar, né, também. De qualquer forma. galanteador, lógico. Ele tá seduzido por ela, né? Vocês falaram lá nos bastidores e eu fiquei meio assim, mas é verdade. O cara disposto a dar metade do reino, É o cara lógico. tá querendo comprar o amor, tá querendo comprar... Exatamente, comprar a mulher. Na verdade, isso. ele tá apaixonado por aquilo que ele viu. Exatamente. Porque, olha só, voltando ao ponto do que o Wagner está falando, né? Herodes se apaixona por aquilo que viu. E o que viu, o que ele está vendo, ele não faz ideia que é carregado de maldade. Tá sendo enganado. Porque as pretensões das pessoas envolvidas, então, são pretensões malignas. Mas ele está apaixonado. Entorpecido. Está né? entorpecido. E parece que tem uma lógica muito legal que você está falando das pessoas envenenadas. Parece que tem uma lógica do mal por trás, porque se fosse uma mulher, uma menina ou uma mulher que tivesse fazendo aquilo dali por ela mesma, ela tomaria a decisão. Mas parece que a mãe já disse assim, ó, vai lá, faz tal coisa. E agora? Peraí, aí não aconteceu alguma coisa que a minha mãe não instruiu, vou lá ver o que eu faço. E agora? Não parece que ela está totalmente manipulada pela mãe. Ou você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E aí a gente vê o que dá. Quando ela viu que o cara abriu todas as portas possíveis para o que ela queria fazer, ela falou assim, não, a gente não precisa de riqueza. Parece que ela disse isso, a gente não precisa de riqueza. A gente já está na corte. A gente precisa acabar com João Batista. Aí o texto, posso seguir, né? Aí o texto Deve. vai dizer assim, no mesmo instante, voltando apressadamente junto ao rei, disse, né? Olha, isso aqui é complicado, hein, gente? Quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça do João Batista. Eu não tenho outro pedido. É sem demora, agora. O que o Herodes estava... A quem Herodes preservava porque gostava de ouvir, agora ele terá que entregar porque ele brincou com fogo. Se queimou. Ele brincou com O fogo. texto diz que ele ficou aflito, né? Na hora que ele ouve, ele fica aflito. O que eu fiz? E o ditado entregou de bandeja mesmo, né? Ele brincou com fogo, meus irmãos. Ele foi seduzido e ele fez promessas. E ele aí jurou. a palavra do rei, né? Não pode Que voltar rei que é atrás. esse diante das autoridades aqui vai voltar atrás. Que palavra é a sua? Né? Até porque a menina tinha agradado a todos os Todos. convidados. Então, quem são esses convidados agora aqui que estão ouvindo a menina pedir a cabeça do Batista e ele não vai fazer nada? Então veja o problema que temos, né? Quando a gente flerta com o erro e deixa ser levado por essas empolgações, por aquilo que é errado, imoral, quando a gente vai ver, a gente está enrolado, envolvido num emaranhado de problemas. Aquela coisa, não pode deixar o passarinho fazer ninho, não, porque fez ninho, já era. Já era. E uma coisa vai chamando a outra, né? É. O cara adulterou, aí agora ele ia ficar com a enteada. E aí ele já foi e matou o Batista. Meu, um enrolo, né, Um cara? abismo chama outro abismo, né? Exatamente. Meu Deus, cara. Esse texto, a gente poderia assim descrever, né, exatamente o cuidado que a gente deve ter em relação ao nosso coração. A gente preservar o nosso coração. Lógico, a gente pode estar pensando assim, mas o Herodes é um desviado, né? Não, ele é um judeu, como você mesmo disse, né? Ele cumpre lá suas leis, as suas tradições judaicas, ok. Agora,
O fato é que ele só vai avançando o sinal e se perdendo, e à medida que ele se enche do poder dele, da capacidade e da autonomia dele, ele vai ficando cada vez mais próximo do que é nocivo para a vida, da morte, da maldade, da crueldade. Ele peca. E com pecado não se brinca, né? Ele peca. Já falei algumas vezes aqui na igreja, pecado é igual aquele brinquedo infantil, a moeba. Aquela massinha lá. Aquilo pega e gruda, rapaz. E o texto vai continuar dizendo, né? E o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que... Aqui, ó, a vaidade é um negócio, né? Eu preciso cumprir, O povo tá de olho em mim aqui eu agora. preciso cumprir com a minha palavra, porque eu sou rei, né? Você não sabe, mas tem um monte de gente que fica te olhando aí, te vendo, que quando você fala as coisas erradas, você tem que cumprir e sustentar só porque você falou, né? É o que acontece. Sim. A gente fala umas coisas erradas aí, a gente tem que cumprir e sustentar só porque falou. E mesmo quando você é justo, o contraponto também. Tem um provérbio que diz assim, mesmo que sofra dano próprio, cumpra honra com a palavra. A Bíblia diz isso. É o provérbio bíblico mesmo. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Lógico. O cara estava aí mal entorpecido e falou, agora você vai cumprir. Mas o justo também, quando ele dá a sua palavra, ele, mesmo que sofra dano, a Bíblia orienta a cumprir. Posso continuar a leitura? Por favor. E enviando... estava... Versículo 26, né? O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Ele ficou triste. Eu gostava tanto do Johnny. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. Volta o fio aqui. Onde saiu esse Johnny? E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, olha para quem foi para a cabeça. Entregou à jovem, e essa, por sua vez, entregou à sua mãe. Cara, o mal é um negócio que não tem limites. Ela era um troféu, né? O mal é um negócio que não tem limites, né? A maldade dela chegou num tanto que ela veio dar para a mãe de volta o que talvez ela achou que receberia, né? Porque era o status de ser a mulher que o rei deseja, né? Exatamente. E os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Ou seja, o texto, de fato, ele além de apresentar esse contraste, né, como você disse, Renato, com Elias, Acabe e Jezabel, né, que é brilhante essa ideia, né, ele deixa para nós um ensinamento a respeito das nossas decisões nos polos, do nosso coração entorpecido, e a gente sustentar as nossas crueldades, que isso vai resultar em consequências que a cabeça de alguém vai parar na bandeja. A cabeça de alguém vai parar na bandeja, né? Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmão Wagner? Amém. Amém aí? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E a gente guarde essa palavra, porque ela a princípio, ela parecia para nós que não iríamos ter tanta reflexão assim. Sim, mas vejo, depois de pensar com vocês aqui, meus amigos, que ela tem muita coisa a nos ensinar, a nos instruir a respeito da vida, né? Inclusive no final aí, né? O João não ficou largado, abandonado. Ele teve seus amigos que foram lá. Depois da morte, acolher ele, né? Exatamente. Por isso que eu dei uma olhadinha aqui, porque dentre os discípulos de Jesus tinha o André e o João, que eram discípulos de João Batista, né? A priori. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. Quem está em casa,
por favor, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. A gente precisa muito da sua generosidade, que é a única forma que a gente tem de fazer esse canal aqui crescer, prosperar, atingir outros lugares. É a única forma. Não temos outra forma se não for você curtindo, comentando e nos ajudando aqui a divulgar. É verdade. Tá certo? Certíssimo. Nos outros podcasts aí os caras ficam fumando, bebendo, falando um monte de groselha, o pessoal fica contribuindo lá. Por que a gente, como igreja, não vendendo, mas oferecendo nosso tempo, nosso suor, nosso conteúdo e não pode Exatamente. gerar nada. E outra, né, eu sei que a gente está passando do nosso tempo aqui, que a gente estabeleceu, né, mas a gente está dentro, um pouquinho dentro. Tá não, mas tudo bem. Tá bom, Não, mas então, seu presidente. não estamos dentro dos padrões wagnianos. Marcos Wagner. Marcos Wagner. Mas aqui, isso é um fato, né? Tem muito curso, e escuta o que eu estou dizendo aqui para vocês, tá, gente? Tem muito curso de teologia que pega livros, comentários bíblicos, e o camarada abre o comentário bíblico e começa a ler e gravar e vende isso para você. Ah, Fernando, mas vocês vão fazer isso no futuro? Não, a gente não vai fazer isso no futuro com esse monte de material aqui. A gente está oferecendo para vocês um material que está presente nesses livros todos e tem coisa que está muito além dos livros. De um só livro, né? De um só tá livro. Em mais né? de um. É uma construção teológica. Então, nós estamos gerando a vocês conteúdo para que vocês sejam abençoados. E a maneira que você tem de nos abençoar é curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando. É isso que a gente gostaria de... Se quiser. Quem quiser contribuir na nossa igreja, contribua. Quem não quiser, também Deus abençoe. Contribua na sua igreja ou na vida de alguém que precisa, sabe? Mas é isso, gente. É isso. Que Deus abençoe. E eu quero orar. Agradecendo por esse tempo de aprendizado, porque, olha, Amém, Johnny. lendo esse texto, o Johnny aqui do texto me... Melhor Johnny que o João, né? o João. De verdade, gente, eu estou em alerta com esse texto aqui, viu? Que meu coração, que os nossos corações sintam-se alertados, né? Por aquilo que nós estamos de fato cheios e pelas nossas decisões em meio às nossas, enfim, os nossos polos, né? As polarizações, entorpecidos aí com as coisas, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque temos essa oportunidade tão rica, Senhor, de ler a sua palavra. Como eu sou agradecido por essa oportunidade, Amém, Deus. Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito Obrigado. obrigado. Literalmente, Senhor, poderíamos fazer tantas outras coisas, mas decidimos estar aqui lendo a sua palavra para oferecer, Senhor, para as pessoas, para a igreja, para a vida daquelas que se interessam por sua palavra, um crescimento e enriquecimento bíblico, Senhor. Muito obrigado por poder contribuir na vida dos meus irmãos e irmãs, Pai. Abençoe a todos, aqueles e aquelas que estiveram conosco até agora. Amém. Que essa palavra possa servir, Senhor, para os corações e o Senhor venha motivar as pessoas a fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é relevante, aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meus irmãos.